Olá, estamos começando mais um Clube da Cozinha. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou simplesmente apaixonado, que é tecnologia. Hoje nós vamos falar de tecnologia e tecnologia ligada a aventuras. E também vou fazer uma receitinha de um pãozinho de rua da Hungria. Já comeu? Comida da Hungria? Ó, bacana, você vai aprender a fazer esse pãozinho. Daqui a pouquinho, não mude o canal, em 30 segundos a gente está de volta. Tá vendo? Demorou nem 30 segundos, eu tô aqui com o Marquinho da Montanha. Tudo bem, Marquinho? Tudo bem, tudo ótimo. Beleza? Mais uma vez aí no programa, né? Satisfação. Para quem não sabe, o Marcos tem uma produtora e o Marcos é muito ligado aí em alta tecnologia, em tudo que é de novo, né, nesse mercado de audiovisual. Hoje ele trouxe para a gente assim, bastante coisa legal. Ele trouxe um drone que ele vai mostrar para a gente aqui como é que é a tecnologia e tudo mais, que trabalha com óculos de realidade virtual e tal. Sim, bastante bacana. E vamos falar também do programa dele aqui na TV Zona, é isso, Marquinhos? É isso aí. Falar um pouquinho sobre esse universo dos drones, né? Que eu também sou fã e estou trazendo essa novidade aí. E o programa que está aí, né? Bora rodar. Já tem um tempinho que a gente está fazendo aí, está sendo um sucesso, o pessoal na rua vendo, me parando, já gritando, então tá bacana. Bacana. Quanto tempo tem que você foi impregnado aí pelo espírito de aventura? De subir pedra, atravessar rio, de fazer trilha? Cara, isso aí eu sempre curti, desde criança, né? Eu cresci ali no Vale dos Pinheiros, na época que não tinha condomínio lá em cima, né? Aqueles condomínios, Sítio da Pedra, não existia. Então, assim, a gente brincava ali era a nossa brincadeira, a gente fazia casa na árvore, subia, Catarina ali, a pedra, subia 2, 3 vezes, enfim, andava de bicicleta, na época que não existia violência, nossas mães, assim, não esquentavam, a gente falava, mãe, eu vou sair. E aí a gente brincava aquilo ali, então acho que vem daí mesmo, assim, sabe, esse espírito aventureiro que eu tenho aí. Resumindo, se na época tivesse um iPhone com internet e Netflix, você não era aventureiro, né? Você hoje ia ser campeão de jogar a tela pra cima, né? Pode ser que sim, né? Naquela época a gente tinha, a única diversão era videogame, né? Mas a gente gostava era de bicicleta, era de estar na rua, jogando bola na rua, enfim, solto ali. Eu não era muito vidrado, às vezes a gente parava para jogar e tal, mas acho que a minha... vou fazer 49 agora, acho que a minha infância, acho que foi até a última que aproveitou de uma forma diferente, assim, porque eu comecei a ver que depois as crianças já começaram a ficar em casa, ligando muito em tecnologia, em celular, em videogame, essas coisas novas aí. Mudou bastante, né? Eu jogava pelada na rua e quando não tinha bola a gente pegava uma sacolinha de leite macuco, enchia de papel, amarrava e chutava aquilo. Eu saía do Vale dos Pinheiros para jogar bola em Conselheiro, de bicicleta, a pé, no bombeiro ali, enfim. Era pelada, né? Hoje tem escolinha de futebol para tudo quanto é lado. Escolinha de futebol já começa na escola, né? É verdade. Mas é isso aí, a gente está falando de tecnologia, né? E tecnologia é transformação. E a gente não fica muito para trás não, porque a gente, apesar de ter jogado bola, brincado de pique-bandeira, né? Feito essas coisas todas, a gente está sempre antenado, procurando entender e acaba sendo seduzido aí para utilizar a tecnologia, né? Mostra pra gente como é que essa brincadeira séria aí. Esse aqui é a nossa última aquisição lá na produtora, né? É um drone da DJI, né? Eu já tenho lá o Mavic Pro, né? Um drone mais antigo, mas ainda tem uma tecnologia bacana, ainda tem uma imagem legal, mas esse aqui é uma tecnologia completamente nova, né? É chamado de FPV, um drone FPV, né? Porque você vê as imagens todas por aqui, por dentro com óculos. Você coloca o óculos e dali você está enxergando o que está na câmera. Você está enxergando o que está na câmera. Na câmera, exatamente, né? E
Eu até falo que assim, eu tive que me acostumar um pouco, porque no começo, quando você está voando, né, aquela noção de espaço que você está tendo ali, ou quando você sobe muito, eu que já tenho um pouco de medo de altura, você se vê lá em cima, sabe? A primeira, você sai lá em cima, quando tu olha para baixo, cara, eu tô aqui altão, não sei o que, você sente uma tremedeira. E quando você olha, a câmera dele foca para onde você está olhando? Esse daqui não, esse óculos não, mas tem um outro óculos, o óculos mais novo você faz. Esse aqui não. Esse controle, no caso, é na mão, né? Nesse joystick que tá nesse aqui ou nesse, né? Uhum. E aí você mexe com ele aqui, ele vai responder, a câmera mexe, né? Isso é igual ao Nintendo Wii, né? Você faz o movimento... Você faz para cá, né? Assim, ele vai para os lados, assim, para cima e para baixo. E o giro? Nesse controle aqui... se você fizer assim, ele vai girar. Acaba girando. Né? Ele gira, ele vai girar, né? Ele vai fazer esse movimento assim. Entendi. Se você fizer assim, né? Ele não vai fazer assim. Entendi. Se faz assim, ele gira para cá. Tô eu pensando que é um avião de caça, né? Mas quando a gente está aqui nesse controle, porque ele tem dois modos, né? Tem um modo automático, que aí ele voa como um drone comum, né? Que se você tirar a mão do controle, ele fica paradinho, né? Você voa para cá, para lá, para cá e para cá. Por isso que não é mais tão difícil pilotar um drone, né? Porque tem muita coisa... Muito fácil. Estabilizada, né? Muito fácil. Mas aí quando você joga... Na verdade, esse controle aqui, ele voa também no modo manual, né? Que esse modo... Presta aqui, por favor. Que você tira a mão dele e ele fica parado. E aí esse é um controle, mas aí ele te dá uma... Parece de videogame até, né? É, bem bacana. Esse suportezinho aqui é para você colocar o celular, no caso, não, isso daí é a antena dele. A antena. Esse não usa o celular, é o óculos. Você está com óculos, né? A gente pode até acoplar um celular aqui para ficar como um monitor, mas, se quiser mostrar isso aqui também, ó. Você pode acoplar um óculos e você tem um monitor ali para alguém ficar monitorando, um diretor, enfim, né? Mas aí nesse outro controle aqui... Esse daí é o motion controller que eles chamam, né? O que te dá mais precisão? Esse daí é mais fácil. Esse daí fica igual um videogame mesmo, é muito... Eu até quando eu vou fazer voos mais simples, ou não, né? Mas que eu quero mais precisão, eu uso esse aqui. Tipo, eu vou fazer um voo que eu vou estar fora de um ambiente, de uma casa, de um apartamento, e eu quero entrar ali. Então eu utilizo esse aqui que eu me sinto mais seguro com esse controle aqui, me dá mais precisão de velocidade aqui, sabe? Aqui no gatilho. E, enfim, aí tem esse botão aqui que é um botão de stop também, que qualquer problema você aperta aqui, ele para, trava. Mas aí a brincadeira começa a ficar séria quando a gente pega esse controle aqui e passa ele para o modo normal. Aí, cara, se você tirar a mão, ele cai. Então você tem que ficar toda hora dando força para o motor aqui. Você vai dando potência para o motor, para ele ir para frente. E aí, o que ele começa a fazer? Ele já não se comporta assim, assim e assim, né? Ele vai, quando você bota para o lado, ele já gira assim, ó. Ele já começa a virar de lado. A se comportar mais como um helicóptero. Isso aí. Né? E se você subir, ele sobe reto e desce reto. Aí você tira o motor dele, ele simplesmente cai. Embica. Ele embica. Ele vai, você dá motor, aí ele pega de novo e vai. E aí a brincadeira fica legal, cara. Aí dá mais emoção. Pô, dá muita emoção, porque você tem um controle absurdo dele. E é muito bacana a possibilidade de você seguir um carro, de você estar seguindo uma moto, né? É bacana, mas aí você tem que treinar muito. Eu treinei muito em simulador. É bem fácil quebrar a parada depois, né? Antes, eu comprei o controle, aí comprei na China, né? E fiquei, enquanto estava esperando, né? Eu fiquei lá estudando e tal. Depois que chegou, antes de eu voar com ele, eu fiquei treinando muito em simulador. Tem os simuladores e fiquei treinando, até me dar coragem de fazer a brincadeira. Que aí você sobe com ele no modo... E o simulador joga a imagem para o óculos? Joga também. Ou você pode botar na tela do computador ou no óculos. E até você chegar aqui, aí você pode voar aqui também no modo manual, né? Que ele faz igual um drone comum. Mas aí... Tem um botão de SOS aí que você aperta? Tem também, tem aqui. Tem um botão aqui que ele dá uma travada também. Salva a vida, né? E aí até você chegar, primeiro dia de você jogar aqui no modo manual e largar ele, rapaz, é tenso. Que aí ele fica muito, muito arisco, né? Mas é divertido demais, cara. Eita, nós. Você pega a confiança mesmo, aí não, você imagino começa a ficar que faça toda a diferença, né? É. Né? Vamos
fazer uma brincadeira aqui? Vamos começar a massa nesse bloco aqui. Então, eu estudei na escola de gastronomia na Argentina e a dona da escola é filha de uma húngara. Então, ela trouxe algumas receitas da Hungria para o plano de curso lá. Tinha a parte que era só gastronomia dos países, né? E tinha uma aula de culinária húngara. E eu gostei muito dessa receita, que o nome do pãozinho é langos. E o langos, ele é comida de rua, né? Bacana. É um pão frito, tipo como se fosse uma rabanada, mas na verdade você está fazendo a massa, né? E esse pão frito eles vão lá, colocam, tipo, pode ser um goulash, alguma coisa em cima e você come, né? Então bacana. Hoje eu trabalhei aqui com alho confitado, que é um alho que ele é cozido em baixíssima temperatura, dentro do azeite. Então a gente tem esse azeite saborizado, perfumado. E a gente vai fazer o pãozinho e vamos comer com uma maionese com esse alho assado. Eu adoro pão, sou doido por pão. Vamos lá os ingredientes. Então, ó, aqui eu tenho 100 gramas de farinha e eu coloquei uma colherzinha de café de fermento químico, aquele famoso pó royal, né? E sempre que eu trabalho com farinha para fazer pão, essas coisas assim, eu sempre tenho um bolzinho com farinha extra, que quando não dá o ponto certo, você acrescenta um pouquinho mais, para você jogar na bancada para não agarrar, tem todas essas manhas, né? Então, a quantidade que você tem de farinha, você vai botar a metade da quantidade de purê de batatas. Então, 100 gramas de farinha, 50 gramas de purê de batata e 30 graminhas de leite. Aí aqui eu vou adicionar por minha conta páprica, que é da Hungria, né? Páprica é pimenta em pó, basicamente. Pimenta ou pimentão, né? A páprica doce é pimentão em pó. E a páprica picante é pimenta em pó. Eles desidratam, olha, não sabia que transformam em pó. Pimentão. O doce é pimentão. Então essa aqui é uma páprica defumada, vamos botar um pouquinho mais. Ela é doce, ela não tem ardência nenhuma. Sal. Aí eu tenho uma manha, Marquinhos, que é o seguinte, você que está em casa, qual a quantidade de sal que eu uso? Né? Quando você está trabalhando com pães, receitas assim, parecidas, massa e tal, é sempre 2% do peso da farinha, né? Então, você pega lá 100 gramas, calcula 2% em cima de 100 gramas, vai dar 2 gramas, você vai usar 2 gramas de sal. Aqui eu não vou pesar, não, vou fazer de olho. Mas basicamente... Eu sou bom de salgar também, cara, dificilmente eu erro. Eu no olho eu consigo fazer dá o ponto legal, certinho, cara. né? Eu que trabalho com panificação, né? A gente vai lá e bate de uma vez só 15 quilos de farinha, né? Nossa. Aí o sal tem que ser bem preciso. E agora a gente vai misturando aqui. A minha mãe é chefe também, Salvador. Sua mãe cozinha também? Cozinha bem, ela já... Rapaz... Inclusive já trabalhou até lá no Crescente. Nossa. Ela foi lá, já trabalhou lá um tempo. Essa eu não sabia. Ela é fera. Inclusive, de vez em quando ela me dá uns pães lá, muito bom que ela faz. Que bacana, cara. Minha mãe cozinhava muito também, mas era aquela coisa que passa de mãe, de um pro outro, né? Cozinhava muito assim, né? Depois ela aprendeu. Trabalhou no Mundi também, lá em Rio das Ostras. Sim, sim. Bom restaurante. Já passou por alguns restaurantes aí, agora está de volta aí. Bacana. Temos que trazê-lo aqui um dia para ficar no meu lugar cozinhando. E aí a gente fica aí batendo papo. Fica batendo papo e comendo, exatamente. Ela faz uma costelinha lá que eu adoro também, nossa. Tudo, né? Tudo que ela faz. Né? E o que ela gosta mais de fazer assim? Cara, minha mãe, eu acho que ela não tem muita preferência de gostar de fazer, não, cara. Ela... Manda o que pedir, né? Manda o que pedir. Teve um tempo desse atrás, o pessoal do condomínio lá cismou de fazer um cozido. Aí a gente encomendou, tinha gente lá que falou que não sou chegado, não gosto, tal, não sei o quê. Cara, ela fez 2 panelas grandes, cozinhou aqueles legumes tudo separado. Levou lá, não teve um que não... Que não encarasse a coisa. Todo mundo levou para casa depois e... Estamos conseguindo mostrar aqui. Tava bom lá? Então, chega um ponto aqui que a gente tem que dar o ponto na mão, né?
ficar bonito. Vai fazer o trabalho na massa para ela poder ficar mais... A famosa sova, né? Até a massa ficar um pouquinho mais lisa. Então, ó, a gente tem uma massinha aqui. E agora a gente vai deixar ela dar uma descansadinha, de uns minutinhos de nada. Vamos já ligar o óleo. A gente chama um intervalo comercial rapidinho para esse óleo esquentar e a gente fazer a finalização. É hora de aproveitar! Ofertas que te movem para comprar seu carro novo só na Toyosserra. São condições imperdíveis para sair de Toyota Zero. Corolla XEI e Cross XRE com bônus de R$10.000 ou taxa zero. Hilux SRX com super bônus de 25 mil ou taxa zero. E mais, tem SW4 SRX com bônus de R$20.000 ou taxa zero. Vem pra Toyosserra, garanta seu carro novo e 5 anos de garantia Toyota. Confira em toyosserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf. Para cada sonho, uma conquista. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Bom, vamos deixar aqui, ó. O óleo está esquentando, a massinha já está separada, daqui a pouquinho a gente corta ela. Mas vamos continuar a conversa aí. Qual foi a filmagem mais casca grossa que você já fez? Pô, Salvador, me pegou agora, hein, cara. Mas você diz casca grossa... Termo de locação, de ter que andar, de ir para lugar ruim, pegar aquela furada mesmo, sabe? Pô, deixa eu me lembrar. Ou para você a furada que é o bom? Não, cara, é assim, é um trabalho, né? Sempre, quando a gente vai a trabalho, né? É sempre um desafio, né, cara? Mas eu acho que às vezes cansa um pouco, não de furada, assim, mas alguns trabalhos ditos normais, eu prefiro os diferentes, essas coisas de subir montanha, de passar perrengue e tal, acho que não me incomoda, né? Não, desafio. Tem uma história aí de um cara que foi fazer imagem com drone lá em Rio das Ostras, que aí ele foi voar com o drone lá em direção àquele emissário que tem lá, né? E aí que o iPhone dele aqueceu e estava o drone lá, mar adentro, e o iPhone aqueceu, apagou, e o cara ficou com medo de perder o drone. Foi você não, né? Não, foi eu não. Não é tua, não. Não, o lance de aquecer, ele acontece, porém, você não perde o controle dele, você só não tem imagem. Geralmente aí você consegue controlar, isso já aconteceu comigo, sim. Agora, você falando disso daí, já aconteceu, eu estava filmando um show ali na Via Expressa, também, assim, os acidentes, a maioria das vezes acontecem por culpa, a maioria não, 100% é por culpa de quem está comandando. Dificilmente o drone dá um defeito, mas dá.
Até já deu comigo, eu vou contar. Mas eu estava fazendo um show na Via Expressa e vim com ele voando para trás e ele ficou agarrado na árvore, bateu na árvore lá de 30 metros. Aí tive que chamar um cara para subir, para tirar, né? Já caiu algumas vezes, já bati em fio outro dia também, numa gravação. Final da gravação, não precisava nem fazer aquela imagem. Eu vim assim, pum, aí bateu no fio, quebrou o gimbal, um prejuízo. E um tempo atrás, há pouco tempo atrás, eu fui fazer um voo também lá ali em Cascata, ali na Serra Mar. Aí esse foi um problema dele, mas eu acho que foi causado por uma falta de atenção minha. E aí eu subi com ele foi para trás e caiu dentro de uma mata fechada lá. Ficou 2 dias ou 3 lá dentro da mata. E você procurando? Eu fui lá no primeiro dia, não, quando caiu, eu caí dentro do mato para procurar, não achei. Aí me falaram que tinha um rapaz lá que morava ali perto que procurava. Eu voltei lá no outro dia com ele, ele não achou. Aí no terceiro dia ele andou lá e achou, me encontrou. Caraca. Comigo, cara. Profissão, encontrador de Johnny. E pior que ele já tinha encontrado mais 2 lá que tinha caído por lá já. Johnny Hunter. Mas é. Coisa de doido, coisa de doido. Vamos porcionar aqui, ó. Vamos lá. Então, eu usei 100 gramas de farinha, 50 gramas de purê, com mais 30 de leite. Eu tenho 180 gramas aqui. Vamos, mão toda suja de farinha. Vamos dividir isso aqui em 3 porções. Mais ou menos, né? Normalmente eu faria isso pesadinho, mas aqui não tem essa necessidade, vamos dizer assim, né? Dá só uma pré. Agora, voar com drone é sempre um risco, cara. Você sempre está correndo risco, né? Eu já não gosto muito de voar em cima de pessoas, de quando tem multidão, alguma coisa assim, porque é um equipamento eletrônico, né? Para um fio soltar alguma coisa, dar um problema também, né, cara? Sim. Então eu fico... Sorte que é um troço levinho, né, cara? Mas que leve, mas, pô, imagina você caindo de 50 metros. Tem a girando bateria, a hélice, né? Então Lembro que a primeira vez que a TV Zoom usou drone em carnaval, né? Eu extremamente preocupado. Olha, você faz, mas não passa por cima de onde tem as pessoas e tal, e que é muito sério isso. Aí me mandaram uma foto do drone, comecei a rir, né? Quanto eu estava sendo ridículo. Eu fiz o drone para vocês esse ano. E realmente ali na Alberto Brown é muito complicado. Ali tem a turbulência ali que gera entre os prédios. Ele fica meio... Então você tem que ter uma experiência para voar ali, para você não tá... Perigo tem, mas eu sempre minimizo os perigos. Porque no meu imaginário, o drone era desse tamanho. Quando fui ver a foto, era assim, pequenininho, né? Então, mas você nunca voou? Não, nunca. Um dia eu vou te levar para voar. Quer dizer, uma vez eu comprei numa loja de departamento lá fora um drone pro João Pedro. Mas é aquele drone catiço, cara, que quando você ia, tudo bem, mas quando fazia para voltar, os comandos ficavam ao contrário, né? Eu fazia assim. Porque realmente voar ao contrário é difícil. Eu não conseguia, não. A gente quase perdeu ele no country uma vez. Mas é tudo prática, né? Tem que praticar, você vai virando... Mas era brinquedo, né? Sem estabilização de nada. Aquelas coisas de loja, que na loja o cara que está operando, ele faz milagre. Ele tinha um botão que ele dava um cavalinho, tipo um flip no ar, né? Esse aqui ele faz. Você tira a força do motor e joga, e vai o comando para o lado ou para cima, ele dá um giro também. Aqui a gente tem que começar o processo de jogar um pouquinho de farinha na bancada, né? Esses discos a gente tem que procurar... abrir com mais ou menos 1 centímetro. Cata um pouquinho da farinha da bancada. Não muito fino, não muito grosso. E aí, como não é o fermento biológico, não é o fermento biológico, é fermento químico, né? Qual a diferença dos 2 tipos de fermento? O fermento químico é aquele fermento de bolo. Ele ativa com calor, aqui ele está inativo. Ele vai ativar no óleo. O fermento que a gente usa em panificação é o fermento biológico, ele morre no calor, né? Ele acima de 28 graus, ele já começa aquilo ali é uma coisa viva, Salvador? O que? O pão de fermentação natural? Aquele fermento? O que a gente... O
O fermento é uma coisa viva, mas tem o fermento industrial, que é um pozinho que está cheio lá de leveduras, né? Igual o mesmo processo da cerveja, né? Ah, sim. E na minha padaria, na a gente usa o fermento natural, que é uma pasta, tipo um iogurte grosso. Mas e antigamente, quando não era industrializado, como que era o Era o fermento? mesmo processo que a gente faz. Era tipo, você misturava farinha com água, chegava num determinado momento, depois de alguns dias e tal, aquilo começava meio que a azedar, ficar com aquele aspecto mais coalhada, iogurte, né? E aquilo tem a capacidade de fermentar o pão, de fazer o pão. Consome o açúcar da farinha, gera gás carbônico, e esse gás carbônico ele faz os buraquinhos no pão, que faz o pão não ser maçudo. Antigamente era assim. E aí o que acontece? Hoje, todo o meu trabalho de padaria, a gente fez esse resgate. Na verdade, esses fermentos industrializados, ele acelera esse processo. Então. Ele acelera o processo, ele é um processo... O meu fermento na loja, a gente chama de monstro. O monstro a gente tem que alimentar ele todo dia. Todo dia a gente tem que dar comida para ele, dar farinha, dar água filtrada. E aí, vamos supor que o monstro está lá com 2 quilos, a gente tira 1 quilo do monstro, faz pão com esse quilo, né? Usa como fermento, e a gente dá mais 1 quilo de comida para ele para usar no dia seguinte. Então, todo dia, domingo, tem que ir lá dar comida para o monstro. Todo dia ele tem que comer. E já quando você pega um fermento de pozinho, né? Tu pega ali e joga, né? Mas o que acontece com o fermento industrial? O fermento industrial, ele não tem variedade de levedura, o processo é acelerado. Então, não tem nenhuma transformação positiva. É como se você pegasse uma criança ali de 1 ano de idade e colocasse ela com 18, entendeu? O fermento natural não, ele age devagar, mas ele vai consumindo a farinha, vai fazendo um processo de mudança do glúten. E, cara, no final das contas, é aquele pão que não dá azia, né? Sem contar que quando você tem o pozinho na mão, sei lá, vamos lá, 1 grama desse fermento, eu faço pão em 2 horas. Opa, mas peraí, se eu fizer pão em 1 hora, eu ganho mais dinheiro. Então, vou lá e boto 2 gramas daquele fermento. Entendeu a jogada? Você aumenta aquilo lá indefinidamente, e por isso que muitas vezes você tem, não sei se você já comprou, um pão que quando você corta ele é completamente oco por dentro, parece que o cara botou lá na hora de calibrar pneu e encheu o pão de ar, né? E a casca dele toda esfarelando. Sim. É porque o fermento comeu todo o açúcar da farinha e não sobrou nada, entendeu? Não sobrou nada. Aquilo para o organismo é o que tem de... Eu tenho uma máquina de pão em casa, né? Aquelas máquinas de fazer, né? É bacana, porque você faz um pão mais saudável ali, né? E tal. Sim. Mas ele dependendo a maioria das receitas ali, eu vejo que ele fica um pão assim mais pesado, né? Mais denso. Sim. A minha mãe mesmo manda um pão que parece que dá para dormir em cima, de tão macio que ele é, né? É fofinho. É diferente. Que eu não consigo fazer na minha máquina, não. Mesmo com a receita que ela já explicou como é que faz, mas quando você jogar na máquina, ele não faz daquele jeito. Pão é uma coisa... Ele é vivo até ser botado dentro do forno, né? Então, eu tenho brigas homéricas com o meu padeiro, que eu falo para ele, calma, não se apresse, ele vai ficar nervoso, ele pega o pão e coloca o pão para assar. Aí o pão, muitas vezes, ele fica mais maçudo do que deveria. Entendi. Entendeu? Por causa de pressa. Espera que ele vai acontecer, né? Então é isso, cara. Por exemplo, tá 20 graus é uma coisa, 25 é outra coisa. Entendi. Tá num dia com 10 graus já é outra coisa. Umidade influencia, sabe? Várias coisas influenciam o processo. Não é um processo amarrado. Você tem que ter essa sacação de entender isso. Entendi. Entender o ciclo da coisa. Eu, quando saí do Brasil para estudar e tudo mais, eu achava que farinha era branca e integral, né? Hoje, eu vejo que tem uma infinidade de farinhas diferentes que vão dar resultados diferentes. Farinha para fazer bolo é diferente, farinha para fazer pão. Tem farinha de fazer pão barato, tem farinha de fazer pão cara. Né?
Você imagina aquela história do Incrível Hulk? Que ele, no que ele vira Hulk, ele rasga a roupa toda? Essa é farinha barata. Você vai tentar fazer um pão mais bacana, no que o pão começar a crescer, ele rasga. Entendi. Entendeu? Porque ele cresce por causa da expansão do gás carbônico, né? Tipo, você enchendo um pneu e você botar mais libras do que ele aguentaria. E já a farinha boa, ela é tipo o Incrível Hulk de colã, entendeu? O colã estica. E aí o pão não rasga. É engraçado que a culinária, né, cara? Assim, a gente que é leigo, a gente não tem essa noção técnica, né, da culinária, né? Que tem todo esse lance da medida que você botar uma grama a mais, a menos, tal. A gente faz pitada, a gente faz uma colher, mas não tem essa coisa. Um amigo meu, até que tá lá na Espanha, o Bruno Lobianco, que também... Tá bem lá ele? Tá bem lá, vai vir aí. Vai vir aí, uma boa pessoa para você trazer aí para contar aqui, né? Uma história aí que ele é bom. A gente se juntava para cozinhar em casa e tal, ele sempre curtiu muito fazer comida para os amigos. E aí eu conversando com ele sobre isso daí, ele falou, não, cara, ele trabalhou em um hotel lá como ajudante de chefe. Fala, cara, o troço é pesado ali na balança para dar aquilo, ficar igual ali, tem que ter tudo, não pode chegar, deixa eu ver isso aqui, botar mais um pouquinho assim, não. Sim. Tem umas receitas que você usa balança, igual o pessoal do tráfico usa, né? Né? Você tem que botar 2,3 gramas. Ele o troço assim, tem casa depois da vírgula. Então, esse óleo, o ideal é que todo mundo tivesse em casa uma balança que custa hoje R$20, e um termômetrozinho daqueles termômetros a laser, custa aí R$50, R$100. Porque aí você mede a temperatura do óleo. O óleo, se ele estiver quente demais, né? Ele, antes de você cozinhar por dentro, o pão já está... O que você está fazendo, né? Que seja uma batata frita e tudo mais, queima por fora e não cozinha por dentro. A temperatura tem que ser uma temperatura... Tem que jogar um fósforo aí dentro, controlada, né? Tem essa lenda, né? E quando acender, que ele tá bom, né, Salvador? Tem essa lenda. Eu frito pastel assim, pô. São 170 graus, mas tem gente, por exemplo, como eu fiz massa, eu botei um pouquinho de massa antes, um pedacinho de massa, para ver a coisa. Pode ver que aqui o pão ele deu uma infladinha, tá vendo? Você ficou com a cara de uma acarajézinha. Ele deu uma infladinha aqui. Bom, isso aqui é só título de curiosidade, né? Isso aqui é a concha chinesa, né? É a escumadeira chinesa que eles usam lá para fazer aquela tonelada de frituras que eles costumam fazer. Rafael, meu querido cinegrafista, operador de câmera, tradutor, inteligência artificial, dá para mostrar o que está dentro dessa panelinha aqui? Viramos um pouquinho. Tá vendo? Aqui a gente tem o alho, que foi basicamente cozido numa temperatura ridiculamente baixa durante um longo tempo. A gente vai pegar agora maionese, tá? Vamos pegar esse alhozinho. Olha que coisa linda. Que isso, hein? Ele fica adocicado, ele perde aquele sabor mais amargo, né? Então, você que está vendo esses super closes em casa aí, né? É de uma câmera que está lá longe, a gente já está começando a usar as câmeras robóticas que dão essa possibilidade aí de fazer esses bons takes. Tem uma imagem muito boa, né? Boa, né? Pô. A gente testou umas 5 diferentes. A gente que filmava com VHS, né, Salvador? Não é? Super V, Eu lembro VHS, que quando a TV Zoom começou, eu comprei uma câmera digital lá na B&H de Nova York, né? Eu comprei uma câmera digital e aquela câmera pesava 900 gramas. Foi a primeira câmera digital de Friburgo, trabalhando com mini DV, mas já era uma câmera de 3 CCDs, né? Um chip para cada cor, só para o pessoal que está em casa entender. E aí a câmera da InterTV pesava 13 quilos. Era uma beta câmera. Teve gente que se aposentou por invalidez para trabalhar com a câmera naquela hora. Exatamente.
E aí os caras ficavam doidos quando via a qualidade da imagem, né? Foi um divisor de águas aquilo. Foi assim que a câmera digital... Eu estava outro dia até conversando com um amigo meu também, que eu peguei eu comecei a trabalhar bem na mudança mesmo do analógico, né, para o digital e edição não linear. E como é que isso mudou assim? Revolucionou, né? Tudo. A edição, me lembro que eu comecei a editar naquela Video Machine que tinha na produtora que eu trabalhei lá na Mega Video, né, com o Napoleão. E aí a gente só tinha 2 trilhas para editar, né? Se quisesse uma terceira trilha, né, tinha que juntar as 2 e botar outra. Sim. As câmeras eram era visor preto e branco também. Lembro Você disso. não tinha cor, você tinha que já bater o branco, né? E aquela história. Na época era Super V? Lá tinha a beta, tinha Super V, e depois aí entrou a GY DV500. Eu tive uma, TV que Zoom era mini teve. DV, que era muito boa. Fantástica a câmera. Acho que foi a primeira dessa aqui. Acho que no museu TV Zoom tem 2 dessa parada lá. JVC. JVC, era uma câmera muito Câmera boa. Custava com presença, né? não sei quantos $1000 uma câmera daquela, né, rapaz? Hoje com um celular, com qualquer celular aí você faz uma imagem melhor do que ela. Sim, com certeza. A tecnologia anda muito rápido. As GoPros, essas câmeras pequenas, elas me impressionam com a qualidade de imagem que elas oferecem. Então, gente, ó, comida de rua a gente come, joga para a câmera da frente, rapaz. Vamos botar isso aqui para o pessoal dar um take, né? Fecha na câmera aqui. Manda ele jogar para frente, tá vendo? Comida de rua, não é para ser bonito, não é para colocar no prato, né? É para ser gostoso, prático. Pô, numa festa você pega óleo quente lá, vai fritando, tirando. Daqui a pouco tá todo mundo. Bom. Vou levar para casa, não vou te dar nada para comer, não. Tá beleza. Marquinhos, não vou te fazer comer no ar, porque eu normalmente não como, né? Mas hoje eu tive que fazer a presepagem, porque o prato é bem simples, né? Então não dava para eu botar um pratinho cheio de frescuras, não. Obrigado aqui pela presença, né? Vamos agora comer, falar mal dos outros, que tudo de bom, né? Comer e falar mal dos outros. Falar um pouquinho de besteira, contar uma piada, falar de política, né? Tecnologia, inteligência artificial vindo, mas não vai tirar meu emprego de cozinheiro. Você pode ter certeza. Isso daí Quando o mundo acabar, ainda teremos cozinheiros, garis, e por aí vai. Gente, um prazer estar com vocês. Semana que vem a gente vai estar com uma receita mais sofisticada. Eu estou fazendo assim no programa, uma receita simples e uma mais complexa. Semana que vem a gente está junto aí, tá? Um beijo, até mais.